melhor do que o Python nesse sentido, tá? Então, o que, é que a gente vai fazer? Vai clicar ali onde tem POSIT, RStudio Desktop, vai clicar aí e vai abrir uma página em que vai ter um local para a gente fazer o download do R e do RStudio. Se baixar um pouquinho, todo mundo pode acompanhar isso, né? Se baixar um pouquinho, ele mostra o passo 1 e o passo 2 para instalar. Então, o primeiro passo é, vamos instalar o R. Aí vai clicar ali, ó, baixe e instale R. Pronto. E aí vocês vão escolher. O seu computador é o quê? É Windows? É Linux? É Mac? Aí se for Windows, que é o caso aí da Sabrina, né? Ela vai clicar lá no Windows. Se for outra interface, assim, se for um Mac, por exemplo, aí você vai clicar no Mac, mas assim, é aberto, tem todas as linguagens, tá gratuito, então só seguir, tá? Clica no Windows, aí vai pedir para instalar pela primeira vez, que é o caso, né? Isso. E aí depois tem a versão do R. A cada 6 meses, o R ele vai atualizando. Então, às vezes eles soltam uma atualização antes, tá? Atualmente, a versão do R atual, né, tá na 4.3.1. Então, é só você clicar ali, ó, no download, que aí você vai baixar a versão 4.3.1. É o primeiro. Isso. Isso. Perfeito. Finalizou o download? Vocês vão instalar. Aí é só seguir uma instalação normal no Windows mesmo. Sei que ninguém lê nada disso, né? Então é só avançar. Isso. Todos também. Mantém todos. E pode aceitar o padrão. Isso. Aí ele vai colocar o diretório que tem um nome R aí, né? Então você pode deixar ele salvo como R mesmo, porque ele vai salvar uma parte dentro do C com o nome R. É melhor que fique o padrão mesmo. Mais fácil deixar depois os arquivos. Pode avançar. Pronto, ele vai criar um atalho na área de trabalho. Pode deixar do jeito que está aí também e avançar. O que está sendo instalado agora no computador da Sabrina é a linguagem R. Só que a linguagem R, a gente vai ficar utilizando aquela linguagem de acesso de baixo nível, né? Que seria utilizando o prompt de comando. Então, a gente vai ficar usando o R propriamente dito. A gente vai utilizar uma interface gráfica que vai auxiliar a utilizar a linguagem R. Tá? Então, primeiro a gente instalou a linguagem R, só é concluir. Agora a gente vai voltar lá e fazer o download do RStudio, que é a interface do R. Pronto. Aí ele já vai fazer o download direto. O RStudio é um pouquinho mais pesado. Esse é o R, ficou instalado. Isso. É só instalar o RStudio agora. Pronto. Aí pode avançar, avançar, vai ficar no diretório do R também. Instala. Ele vai pegar tudo isso, os pacotes. Esse vai demorar um pouquinho mais. Essa é uma interface que vai facilitar a gente utilizar o R de forma mais simples, tá? Sem ser uma forma tão complexa como linguagem prompt de comando. Sabrina, enquanto está instalando, que vai demorar um pouquinho, eu já vou adiantar e mostrar para vocês. Pode deixar o seu, pode deixar o seu. Vou aproveitar e mostrar para vocês o GitHub, certo? Que é onde a gente vai baixar os aplicativos que a gente vai utilizar na disciplina, tá? Bem, baixou o R, baixou o RStudio. A gente vai baixar os aplicativos que a gente vai usar aqui na disciplina, que foi os aplicativos que o grupo aqui, comigo aqui à frente, nós desenvolvemos. Vocês podem baixar do que eu enviei para vocês, mas eu quero que vocês baixem do GitHub, que seria um local onde a gente hospeda essas interfaces. Porque, por enquanto,
a gente só tem duas interfaces, mas a gente está construindo mais interfaces, cada uma com um objetivo diferente. Aí é bom vocês saberem o que é o GitHub para poder conseguir pegar o material de lá. Tá? Então, abre novamente, Sabrina, o Google e digita GitHub, por favor. GitHub. Isso, GitHub. Entra aí no GitHub. Ele vai ser uma plataforma onde a gente hospeda as interfaces gráficas, algoritmos e tudo mais. Ah, já terminou, né? Se quiser, pode concluir a instalação. Pronto. Concluir. Agora sim, já está instalado. Indo aí no GitHub, dá para subir um pouquinho, Sabrina, para a gente buscar a página do Leans. Lá em pesquisa, você pode colocar o nome do laboratório, né? O nome do laboratório que vai estar aí no GitHub é Leans, L-E, pode apagar tudo. Digita aí, L-E-A-M, M, A-M. N não, é M. M de Maria. Isso. Aí, hífen, né, UERJ, que é a universidade, hífen, UERJ. É só a sigla mesmo. UERJ. A hífen, APPS, que é apps. Isso, aí dá um enter. E não achou. Coloca assim, talvez não consiga achar aí tão fácil. Copie então esse nome, Sabrina, Leandro UERJ Apps, e coloca no Google, por favor. Talvez ele entre mais rápido. GitHub, aí. Isso, tá aí, Leandro UERJ Apps. Era para aparecer. Bem, então ele já abriu aquela página do GitHub, que é o do Leans, tá? Então, o Leans é um laboratório que eu desenvolvo trabalhos aqui, pesquisa na UERJ. E aí a gente criou um GitHub, que seria um local onde a gente vai hospedar algoritmos, aplicativos na internet. Então está aí de acesso aberto e vocês podem baixar a hora que quiser, tá? A gente tem duas interfaces gráficas no momento e eu vou utilizar as duas interfaces gráficas na disciplina com vocês, tá? Primeira interface gráfica, que vai ser para a primeira etapa do curso, vai ser essa Chemometrics Web App parte 1, que aí vai ser a parte 1 do curso. Inclusive, quando eu desenvolvi as interfaces, a gente fez ela pensando em futuramente fornecer cursos para o pessoal, para poder propagar aí a quimiometria, né? Então, a parte 1 do curso vai ser exatamente igual à parte 1 aí da interface. Aí pode clicar aí. Isso. Bem, aí nessa aba aí, onde vai ter os arquivos do GitHub, eu já coloquei algumas coisas aí para poder já ensinar vocês ou facilitar a vida, tá? Tem 3 vídeos aí. O vídeo 00, que ele ensina a instalar o R e abrir o aplicativo. Então tem um vídeo que eu fiz, eu não fiz um vídeo falando, eu fiz um vídeo só mostrando onde é que vai. Então se alguém esqueceu, pode ir aí, que aí tem mostrando como é o passo a passo de você instalar o R, instalar o RStudio e abrir os aplicativos, tá? Depois tem um outro vídeo mostrando como é que está a estrutura do aplicativo e algumas funções dele. Tem aí o 1 e tem aí o 2, tá bom? Bem, qual é o arquivo que a gente vai baixar? Esse Data Handling App, que é o aplicativo. Tá? Aí pode clicar aí, Sabrina, que aí a gente vai baixar, tá?
clica aí para fazer o download, lá do lado tem um íconezinho com a setinha para baixo. Pode ser. Isso. Pronto, fez o download, tá? Mesma coisa para o outro. A gente pode baixar o outro aplicativo. E aí esse aplicativo ele já pode abrir direto no RStudio, tá certo? Sempre. A primeira vez que você coloca o R, você tem que escolher a versão, né? Provavelmente o seu é 64 bits, não é? Então, só dá um OK. Bem, ele já abriu o pacote, né? Abriu o pacote. Aí ele vai entrar, pegar o acesso à internet aí, certo? E ele vai dar um aviso ali dizendo que alguns pacotes não foram instalados, que tem uma exclamação. Aí, exatamente onde tem essa exclamação, que tem esse aviso aí em laranja, do lado esquerdo, vai ter o nome install. Aí, se você clica em install, que aí ele vai instalar todos os pacotes. Pode clicar, Sabrina. Pronto. É esse passo a passo que vocês vão fazer. Ah, como é que você sabe, Daisy? O seu computador tem quantos gigas de memória RAM? Professor, acho que são 8. Então, provavelmente o seu é 64. Como é que você tem uma certeza qual é a versão do seu computador, do Windows? Você clica janela E, que é o comando para ir para o explorador de arquivos do Windows. Vai clicar com o botão direito no seu computador. Tá? E aí, clicando com o botão direito no computador, você vai clicar lá em propriedades. Tá, peraí. Propriedades. Pronto. E aí, quando você clica em propriedades, vai ter o tipo do sistema. Aí vai ter sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64. E tipo de sistema. O seu Windows é o Windows 10? Só pergunta muito Não. difícil. Tem não, aqui é tudo Piratex, que o Google não me ouça. Ou um negócio aí. Porque não tem condição, não. Eu sei Mas como deve é. ser 64, eu acho, depois. Ô, professor, uma dúvida. A gente estava instalando agora o R, O R, e né? aí tem assim, install e don't. E tem instalar e não instalar. A gente clicou no não instalar, e agora? Aí você clica novamente, começa do zero e vai instalar. Eita, Você começa do zero, de novo. tá. Que a gente fez todo o processo e, enfim, foi, mas a gente clicou em, acho que era não está, alguma coisa do tipo. Mas Foi isso no aí, outro, quando estava foi no instalando o outro, foi no outro arquivo, professor. Sem ser esse web, eu acho que o R. package. Ah, no Foi. Packages, quando abriu o Isso. Packages. Ah, Porque tá. Então, tem nada Tem não? problema então não? tranquilo, não tem nada não. É só você fechar o R e abrir o app de novo. Ô, Aí ele vai bem, aparecer novamente. que a gente, Tá. que a gente entrou num Faça certo isso. desespero. Obrigada. Que aquilo ali são só uns pacotes para instalar. Aquilo ali é o de menos. Ô, professor, mas aquele quando tem o BioC Generics e tem o PCA Métodos, alguma coisa assim. Eles são os Pronto. principais, porque o meu tava meio que dando um erro na hora de instalar eles dois. Então, aí eu vou mostrar como é que vai instalar esse PCA Methods e o BioC Generics aqui com a Sabrina. Tem um twist aí, tem um detalhezinho. Porque ele é um pacote que ele precisa estar puxando assim da internet na hora que for fazer a instalação. Agora sim, esse procedimento de instalação só vai fazer uma única vez. Depois que fizer, aí a máquina vai estar rodando tranquilo. Mas a gente tem que seguir esse passo a passo realmente para poder instalar bem. Tá? O BIOS Genéricos ele é um pacote um pouquinho mais complicado. A gente tem que forçar para ele instalar direitinho.
Aí não é dessa forma aqui que a Sabrina está fazendo que vai instalar ele. A gente vai ter um outro passo para a gente instalar. Sabrina, enquanto está instalando aí, vamos seguir para mostrar essa parte de como vai instalar a parte do BioC Generics, tá? Lá no GitHub, novamente, você vai ter, pode voltar, né, uma aba. Você vai ter um que é o Data Handling Packages. Aí pode clicar aí, e lá embaixo no package não precisa baixar nada não. Lá embaixo ó, vai ter um if. Copia esse if todo, os dois ifs. Aí dá só um Ctrl C, os dois. Isso. Pronto. Quando terminar a instalação do R, a gente vai colar isso lá no diretório. Aí dessa forma ele já instala o BioC Generics. É assim que a gente vai fazer, Rogério. Certo. Pronto. Aí pode voltar lá para o RStudio novamente, sabe? Ele ainda está terminando de instalar. Demora um pouquinho mesmo, porque são bastante pacotes, tá? Os pacotes estão sendo instalados no computador da Sabrina, vai estar naquela abazinha ali, ó, do lado direito, que chama Packages. Se a Sabrina clicar lá, você vai ver todos os pacotes que foram instalados no computador. Na guia que é do lado direito, embaixo. Embaixo. Para o lado direito. É o quadradinho que vai estar do lado direito embaixo. Aí, do lado, você vai ver Plot e Packages. Pronto. Packages aí. Você tem todos os pacotes que estão instalados no R. São todos esses pacotes que tem. Cada um vai fazer alguma coisa. Tá? A gente instalou alguns. Inclusive, ó, BioC Manager. Aí, que é um dos novos. Tá? Bem, finalizou a instalação aí no computador da Sabrina. A gente pode voltar lá para o console, que é onde estava aparecendo aquelas mensagenzinhas vermelhas, lá no RStudio mesmo, Sabrina. Tem lá do lado esquerdo, embaixo, que vai ter o nome console, que é onde estava aparecendo, onde estava digitando aí, né? A gente vai colar isso que a Sabrina copiou. Se quiser apagar tudo aí, Sabrina, é só apertar Ctrl L. Não, para ele apagar as coisas, tem que apertar Ctrl L. Tem que ser Ctrl L, Não precisa selecionar, não. Isso, não precisa selecionar, não. Ele apaga tudo quando aperta Ctrl L. Aí é só dar um Ctrl V e dar um Enter. E aí você vai instalar esses outros pacotes direitinho que está faltando. Aí quando ele aparece aquele círculozinho vermelho ali, embaixo na console, é porque ele está instalando, ele está rodando o R de alguma forma, tá vendo? Esse daí. Está dizendo que ele está ocupado, está fazendo algum tipo de cálculo ou está instalando alguma coisa. Provavelmente já deve ter finalizado, porque não está aparecendo mais nada. Bem, instalado tudo, a gente já tem esse pacote instalado. Então, aí a gente vai ver agora se instalou tudo corretamente, Viviane. Como é que a gente vai saber? A Sabrina vai lá e clica em Run App, lá em cima onde tem um aplicativo, vai ter um playzinho, que é para rodar o aplicativo. Já na aba de scripts do aplicativo, lá em cima vai ter um play, e vai ter lá Run App. Aí você clica no Run App. No primeiro quadrante, Sabrina. Aí lá em cima vai ter uma palavra assim, do lado direito. Run App. Mais para a esquerda, um pouquinho. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Aí embaixo. Achou? Isso. Clicando, ele vai abrir o aplicativo. Se eu abrir o aplicativo, tudo foi instalado corretamente. Se não, então quer dizer que as coisas não foram bem instaladas, tá? Abriu direitinho, então está tudo instalado corretamente. Próxima vez que você quiser utilizar, não precisa instalar tudo novamente, porque já está instalado, tá? É só abrir o aplicativo, tá?
tá? E aí, ao longo da disciplina, a gente vai aprender a como utilizar o aplicativo. Aí eu pergunto a vocês, quem estava acompanhando e tentando fazer a instalação aqui em conjunto, conseguiu abrir o aplicativo? Eu ainda não, porque meu computador tá mais lento. Mas eu tô anotando todos os passos para ir seguindo. Tá. Você está em que passo, Jéssica? Ele está instalando as coisas? Sim, tô instalando. Tá, eu vou aguardar, porque é melhor a gente seguir junto. Eu boto realmente assim, a aula de hoje vai ser com menos conteúdo, porque eu coloco para poder o pessoal instalar. Não, Sabrina, a gente vai instalar ainda o outro. Tem outro app ainda. Tá. Jéssica, quando... Tô ainda na primeira parte, professor. Porque o notebook ele tá bem pesado. Tô até excluindo alguns aplicativos, né, Messia? Pronto. O Wake apareceu uma mensagem aí para fazer um update, né? Provavelmente, Wake, você já tinha instalado alguns pacotes antes. Então, não precisa fazer um update, tá? Pode colocar o N, que certamente não vai estar instalado. Obrigado, Francisco. Valeu. Pode colocar N, para não. Geralmente a gente faz um update. A gente geralmente faz o update quando passam uns 6 meses, aí pega um pacote para poder fazer uma atualização, aí ele mesmo pede, mas é difícil acontecer. Quando tiver instalado, Jéssica, aí você fala, tá? Que a gente segue. Pode falar, Ike. Professor, nessa interface que a gente roda, né, que aparece do Shine, a gente vai rodar todo tipo de estatística nele ou vai ter algo que a gente vai ter que fazer na parte do R mesmo de programação? Vamos fazer tudo nos apps. Tudo. Ok, ótimo. Vai facilitar a vida de todo mundo. O máximo que você vai mexer fora do app é no Excel. Aí eu imagino que todo mundo sabe usar o Excel, né? Eu preparei o curso realmente para poder ficar bem simples mesmo. Cursos anteriores eu coloquei para fazer algumas programações e tal, mas agora não. Dessa vez o curso vocês vão aprender a utilizar o app, então por isso que eu fiz o app, justamente para poder facilitar a vida na hora que eu vou ensinar quimiometria. E dá trabalho preparar um app, mas assim, já vai facilitar o termo de aprendizado para quem não é da área de quimiometria. E aí eu vou focar a disciplina na interpretação dos resultados. Aí isso que a gente vai focar. Ô, professor, mas o ggplot só tem como usar por linha de comando, né? Mas o ggplot eu coloquei dentro do app. O app ele já usa o então ggplot. tem como usar pelo aplicativo, né? Algumas funções restritas, para gerar alguns gráficos da forma que eu tinha planejado no app. Então, se for para fazer exatamente o que eu vou mostrar aqui para vocês, tudo você vai conseguir fazer no app. Tá? Gerar alguns gráficos, salvar os gráficos, pegar um gráfico que está rotacionando assim, muita coisa você vai conseguir fazer no app, porque eu já deixei planejado. Agora, quero gerar um gráfico diferente, quero gerar um gráfico mais elaborado. Aí vai ter que ser em linha de comando. Porque, por exemplo, o ggplot 2, ele é um pacote, assim, enorme. Você gera gráficos lindíssimos, assim, magníficos. Mas tem certas coisas que eu não deixei implementado na interface. Porque não era interessante do ponto de vista de quimiometria, né? Show. Realmente eu fiz o curso realmente para ser bem simples. Para quem está no nível muito básico e para quem está no nível intermediário, aí o curso é ótimo para isso.
Para quem está no nível avançado, mas quer aprender um pouco de R, também está interessante. Alguém além da Jéssica ainda está fazendo a instalação? Tem Eu estava procedimento? falando com Fabrícia, o computador dela parou também. E eu ainda estou instalando o RStudio. Aí, se a gente conseguir fazer agora, completar, a gente instala junto após a aula. Se não Ah, conseguirmos. tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar segmento, tá? Mas, assim, deixa anotado mais ou menos como é o passo a passo que eu vou mostrar aqui também. Porque está instalando ainda o RStudio, né? Então, vai demorar. Ainda Porque vai demorar. os pacotes, eles demoram mais para instalar. Então, vamos lá. Vamos aqui com a Sabrina, né? Instalei o pacote do App 1. Vamos aproveitar e instalar já de uma vez o do App 2, que está lá no GitHub também. O do RStudio está fechado. A gente vai usar ele mais não. Só o do GitHub. Pode voltar, e você vai abrir o outro pacote, que é o do parte 2. Tá? Que é a parte 2 do curso. A gente já vai utilizar, que é a parte principal, né? Que faz a PCA e tudo. Eu acho que isso aí está desatualizado. Olha só, eu tenho que atualizar. 9 meses? Não. Já atualizei. Faz o seguinte, Sabrina. Então, pega o do e-mail, por favor. Eu vou atualizar aí o do Leões. No e-mail, eu enviei para vocês o Dimensionality Reduction, que é o terceiro. O terceiro. Esse. Aí baixa esse daí, que é o que eu vou colocar lá no GitHub. Eu acho que eu não coloquei. Pronto. Esse é o outro app. Para abrir um app, você tem que fechar o outro, né? Não pode abrir os dois ao mesmo tempo. Não, o RStudio pode deixar aberto. Pode cancelar. O que você precisa fechar é o app só. Já fechou o app? Tá fechado, né? É só abrir aquele arquivo que você fez o download agora. Professor, no caso, eu posso fechar essa janela aqui? Pode. Fechar essa também? Também. Essa também. Esse aplicativo Pronto. aqui do R pode ficar aberto. Esse aí é a interface do R. Esse aí pode ficar aberto, tá? A coisa que você vai abrir agora é o outro app, que é o app que você baixou. Já baixou até, né? Sim, peraí. Peraí, deixa eu ir lá então. Esse aqui? Não, é o que fez o download agora, que é o Dimensionality Reduction. Deve estar lá no download. Esse. Isso, esse daí. Esse. Pronto. Aí vai acontecer a mesma coisa. Vai pedir para você instalar. Só um momento que ele... Pronto, tá vendo? Apareceu ali. Aí clica Install. Pronto. Esse daí não tem aquela questão de copiar o do BioC Generics, porque ele já está instalado, né? Então, ele vai instalar tudo, finalizou a instalação de tudo, já tem os dois aplicativos prontos para uso. E aí, quando você fechar, Sabrina, o RStudio, no caso, você coloca para salvar, porque ele já vai salvar com essas duas guias aí em cima de app, tá? Então, toda vez que você abrir o RStudio, você já vai ter esses dois apps aí abertos. Aí você pode usar os apps diretamente. Aí é só rodar o app. Já vai estar instalado, já vai estar aí na sua guia principal em termos de script. Então, já vai ser o uso direto dele.
Eu acho que finalizou a instalação. Podem clicar para rodar o app novamente, Sabrina, para ver se está tudo ok. Pronto, o app 2 está pronto. Tá? Então, beleza. O que a gente aprendeu nessa primeira parte da aula? A instalar o R, instalar o RStudio e colocar os dois apps para ficar funcionando. Bom, pronto, já pode finalizar aí a apresentação, Sabrina, pode ficar à vontade. Todo mundo conseguiu instalar os dois apps? Jéssica, que vai demorar um pouquinho mais, mas depois só seguir. Sim, né? Perfeito. Perfeito. Muito difícil? Tranquilo, né? Então, bora lá. Então, beleza. Então, assim, de início, a gente já viu a instalação do R, a instalação do app, vocês viram o GitHub, tá? Então, o GitHub é aquela página, toda vez que vocês quiserem ver se eu lancei alguma atualização, aí vocês podem dar uma olhada lá no GitHub, tá? Provavelmente esse ano não, mas ano que vem vai ter uma nova interface para a gente construir outros modelos. Então, eu já vou lançando sempre lá no GitHub, tá? É de código aberto, vocês podem alterar da forma que quiser. Quem tiver mais capacidade, assim, que está mais tranquilo em relação a fazer uma programação, que tiver mais facilidade, já pode fazer algumas alterações no app, você mesmo pode fazer, se sentir à vontade e tentar implementar outras funções, tá? É de código aberto, então a gente realmente deixou ele aberto para todo mundo fazer as implementações e dar um upgrade se quiser, da forma que achar melhor, tá? Mas se quiser usar o básico, se quiser usar exatamente aquilo que a gente deixou preparado, que já é bastante coisa, não precisa rodar mais nada, escrever linha de comando, nada. Só é entrar no RStudio, clicar para rodar o app e utilizar o app, tá? E aí, ao longo da disciplina, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente roda o app, tá bom? Bem, vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar a parte do conteúdo teórico, tá? Eu vou começar a falar para vocês agora sobre a parte da aula 2, que seria a distribuição normal. Então, na aula passada, a gente falou sobre a análise descritiva dos dados. Então, começou a falar sobre como a gente visualiza alguns dados, como é que a gente interpreta e tudo mais, né? Deixa eu aproveitar e fazer o seguinte, só para relembrar a aula passada, que eu sempre gosto de começar a relembrar a aula anterior e pedir para, caso vocês tenham dúvidas, tirar algumas dúvidas, tá? Sabrina, você poderia compartilhar sua tela novamente e abrir o R, por favor? Porque aí eu vou utilizar você novamente, assim, o computador novamente, para mostrar como é que gera os gráficos que a gente viu na aula passada. Pronto. Vamos baixar um banco de dados. É um que eu enviei para vocês por e-mail. Vai ter aí, pode ser esse Irish Dataset. O do grão do feijão. Pode ser o do grão do feijão, que eu mostrei na aula passada. Pronto, baixou, né? Pronto, abre esse arquivo, Sabrina, para o pessoal ver como é que está organizado esses dados de grão do feijão. Aí a gente já sabe que... questão do Windows, né? Bem, então assim, você tem um Excel, né? O Excel, você tem várias abas. Você vai ter a aba 1, que tem lá feijão, certo? Onde eu tenho um banco de dados. Bem, como é que eu estruturo o meu conjunto de dados para utilizar na interface? Eu não posso organizar dessa forma, tá? Essa forma eu coloquei só as informações de dados, mas eu tenho várias massas de grão de feijão aí. Só que para organizar para o conjunto de dados, para organizar para ir na interface, eu tenho que organizar da forma que na segunda aba. Aí abre a segunda aba, por favor, Sabrina. Pronto. Como é que eu organizo os dados? Que é o que vocês vão organizar no Excel para levar e utilizar os dados, modelar os dados de vocês na interface. Vocês vão criar uma coluna com o nome da amostra, certo? Vai ser a amostra 1 até a amostra 140 aí no caso. O nome da amostra deve ser diferente.
Eu não posso ter nome de amostra igual. Tá? Veja que cada um tem um nome diferente. Segunda coluna, eu posso definir uma informação relacionada à classe. Por exemplo, eu quero testar se uma determinada metodologia, uma determinada metodologia, ele vai beneficiar meu alimento. Será que... Vou dar um exemplo em relação ao que eu trabalho, tá? Eu tenho algum alimento que ele é defumado, e eu tenho outro alimento que ele não é defumado. Eu tenho esse alimento que é defumado, eu vou saber que ele vai ter um teor de HPAs maior, tá? E ele vai ter algumas outras características químicas em termos de concentração de alguns componentes que é maior do que o outro. Então, o que é que eu posso fazer? Todo aquele alimento defumado, eu posso colocar uma coluna e dizer assim, classe. E aí a classe dele vai ser defumado. Então, todas as amostras que são defumadas, eu coloco o nome da classe, que é defumado. E as demais, não defumados, tá? Isso quando existe a classe. Quer ver um exemplo desse? Sabrina, baixa aí também um arquivo que chama Flor de Íris. Flor de Íris, ele vai ter categorizado em 3 classes, que é Aries Data. Eu tenho mania de colocar tudo em inglês. Abre aí o Iris Data. Iris Data, ele vai ter o conjunto de dados de Flor de Íris, que é um conjunto de dados clássicos. Eu vou trazer na aula aqui para vocês, tá? Eu organizei da seguinte forma. Vai ter uma coluna com o nome da amostra, uma coluna com a classe. A classe é o tipo de flor que tem. A flor se chama setosa. Então, a flor de íris, que tem o nome dela sendo setosa, tá? Se eu for para outras, não precisa ser entre parênteses, entre aspas, desculpa. Pode ser o nome que for, contanto que seja o mesmo nome para todas as amostras que é daquela classe, tá? Se eu for para outra, eu posso ver que lá embaixo eu vou ter outra chamada versicola, virgínica. Então, são o nome das flores, tá? Que está aí presente, tá? Virgínica, versicola e tudo mais. Provavelmente, para que vocês querem utilizar uma PCA? Vocês querem utilizar uma PCA para fazer um reconhecimento de padrão, que é o que eu vou trazer mais à frente. Então, para fazer um reconhecimento de padrão, eu tenho que saber a que classe uma determinada amostra pertence. Então, provavelmente, vocês vão usar uma coluna aí com a informação das classes, tá? Bem, primeira coluna, nome da amostra. Segunda coluna, nome da classe, se tiver, tá? Se não tiver, não precisa colocar. Não é obrigatório, tá? Mas a gente vai ter que fazer um uso diferente lá do aplicativo para isso. As demais colunas são as informações que você vai utilizar para extrair o padrão de classe que você vai querer analisar. No exemplo de alimento defumado que eu falei para vocês, eu vejo em relação à concentração de vários tipos de HPA. Então, as colunas vai ser a concentração do HPA para aquela amostra. Aí eu posso ter antraceno, benzoapireno, fluoranteno, e aí vai, todos os HPAs que eu quero analisar, tá? Aí, no caso de dados de flor de íris, eu estou utilizando características de tamanho e largura das pétalas e sépalas da flor. De acordo com o tamanho de cada pétala que a flor tem e a largura dela, eu posso categorizar ela como sendo um tipo diferente de flor de íris. Tá bom? Então, são as informações químicas, são as informações que eu quero utilizar para identificar algum padrão. Tá? Bem, eu não tenho nada de análise de reconhecimento padrão no momento, porque eu ainda não passei para vocês. Então, a gente vai ficar com aquele conjunto de dados de grão de feijão. Como é que está organizado o de grão de feijão? Ele vai ter uma coluna com amostra, não tem um coluna de classe, a segunda coluna vai ser a massa de grão de feijão. Tá? Bem, para a primeira interface, que ele é pensado para uma análise multivariada, eu preciso ter pelo menos 2 variáveis. Eu não pensei ela inicialmente para uma única variável só, tá? Então, ela funciona para 2 variáveis. Informações do resultado da variável para a amostra em uma coluna, e na outra coluna você vai repetir, tá? Se você tiver mais de uma variável monitorada por amostra, aí não precisa repetir a coluna nenhuma, porque você já vai ter 2 colunas de variável, tá bom? Isso porque a interface que a gente desenvolveu aqui, ela é pensada para mais do que uma variável. Pode falar, Viviane.
São todos os compostos voláteis. E aí, no caso, se for volátil, você está usando GC, né? GCMS, provavelmente. E aí você vai colocar ou a área do pico ou o valor da concentração. De preferência, o valor da concentração. E aí, em cima, você vai colocar, onde tem massa do feijão, você coloca o nome do seu composto identificado. E embaixo, você vai colocar a concentração ou a área. De preferência, a concentração sempre. Não, e a normalidade a gente avalia para cada volátil. A gente pode avaliar para o conjunto todo, mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso também no aplicativo. Existem funções para você avaliar se ele segue uma distribuição normal de forma multivariada. Está implementado na interface também. Tá? Agora, com relação à classe que você falou, por exemplo, vamos pegar o exemplo que você deu, né? Você falou que tem classes diferentes que você está avaliando em termos de voláteis, mas você quer identificar alguma coisa. Qual é o objetivo do seu trabalho? E aí você quer identificar algum padrão disso em diversas amostras. Pronto. Pronto, então sua classe é o tratamento. Você vai colocar uma coluna com a classe. Qual o tratamento que você efetivou? Aí o tratamento vai ser o nome da classe. Tá? Então vai ter uma coluna com sua amostra, você vai ter uma coluna com o tratamento. Então a amostra que foi submetida a um tratamento, você coloca o nome do tratamento, com o mesmo nome, para todas essas amostras. E aí vai, para todas as amostras que você tem. E aí você vai tentar avaliar, de acordo com o que a gente vai analisar aqui de componentes principais, as colunas, que são os voláteis, e aí você vai conseguir relacionar. Será que nesse tratamento eu vou ter um teor maior de tais voláteis ou de outros voláteis? E aí a gente vai conseguir fazer um reconhecimento padrão. Tá? Mas tem que deixar, pelo menos agora, no momento, organizado os dados de forma que a interface entenda. Como é que ela vai entender? Uma coluna com a amostra, uma coluna com a classe, que no seu caso vai ser o tratamento, e as demais colunas com os compostos que você está analisando, as variáveis que você está analisando. No seu caso, composto volátil. Eike, acho que você ia falar alguma coisa, né? O senhor respondeu já. É porque, no meu caso, é parecido, que eu tenho diferentes madeiras na cachaça, e aí eu fiquei com dúvida se essa classe seria as madeiras, que pelo que eu entendi sim, né? Então, eu vou agrupar por madeira, porque a gente teria as classes, como Viviane falou, também dos compostos, né? Aldeídos, ésteres, álcools. Então, pelo que eu entendi, a classe vai ser de acordo com o agrupamento. Então, burana, carvalho e castanheira. E aí cada composto em outras colunas, né? Como variável independente. Exato, exato. Então, Entendi. as colunas vai ser as variáveis que são as informações que você vai utilizar para diferenciar suas classes. O que a gente chama de classe é um agrupamento de amostra. Então, burana, os tipos de madeira que você está utilizando. Né? Então, isso aí para a gente vai ser chamado de classe. Quando eu tenho classes de compostos, eu chamo essas classes de compostos que eu estou analisando de variáveis. Aí ele vai ser as informações que a gente vai utilizar para identificar quais dessas variáveis ela vai ter uma quantidade a mais em diversos tipos de amostra de cachaça de umburana, de castanhola e assim por diante. Tá? É bom que vocês vão trazendo exemplos, porque eu vou encaixando a informação no conjunto de dados de vocês. Né? E aí, como vocês vão trazendo exemplos, os demais vão entendendo mais ou menos onde que encaixa em cada análise que vocês vão estar fazendo, assim, nos dados de vocês. Mas é isso mesmo, Henrique. No caso de vocês, como vocês vão ter mais de uma variável, você não vai ter esse problema que seria uma variável só. A gente está analisando várias variáveis. Então, não tem problema em relação de ficar repetindo coluna. Basta colocar todas as variáveis aí que o aplicativo ele vai entender de cara. Tá? Bem, viu como é que está organizado os dados, né? Vamos fazer a análise dos dados? Sabrina, abre aí o RStudio novamente, por favor. É o RStudio, esse aí é o R. Esse daí é o que é a linguagem de programação, mas feiozinho. Você vai ter que achar o RStudio. Se botar para pesquisar, lá embaixo, no Windows, tem lá embaixo, né? Se colocar RStudio, ele deve aparecer. Aí, ó, tá vendo?
Se quiser deixar mais fácil, ó, clica lá no ícone do RStudio com o botão direito. Não, lá embaixo. O que fica lá na parte de baixo do Windows. Tem lá, clica com o botão direito. Fixa na... Isso. Na verdade é fixar. Clica aí com o botão direito de novo. É fixar... fixar na barra de tarefa, isso mesmo. Se deixa fixado na barra de tarefa, ele já vai ficar aí direto. Aí é só você clicar aí. Bem, vamos analisar se os dados eles seguem uma distribuição normal, que é isso que a gente viu na aula passada, né? A gente tem que avaliar se ele realmente segue uma distribuição normal. Antes de seguir qualquer tipo de análise, se você não tem um dado... se eu tenho um espectro, eu tenho um fotomograma, eu tenho um cromatograma, eu tenho um dado espectral, eu não preciso analisar se ele segue uma distribuição normal, porque a origem dos dados realmente já mostra que ele segue uma distribuição normal, tá bom? Mas se eu tenho concentração de um determinado volátil, se eu tenho uma concentração de uma classe de composto, eu vou ter uma informação de um composto por variável. Então, nesse caso, que eu tenho dados discretos, eu vou ter que avaliar se esses dados eles seguem ou não uma distribuição normal, que é isso que a gente vai avaliar agora, tá? Como é que a gente analisa isso? Eu vou lá no app 1, que é o Data Handling App, rodo o app para poder abrir ele. Aí pode maximizar aí também, tá, Sabrina? Fica mais fácil visualizar. Vou importar os dados, tá? Então, vou fazer o upload aí nos dados. Tem aí a barra de upload, aí pega o conjunto de dados que você baixou. Pode ser o do grão do feijão, isso. Bem, vamos pensar. Os dados de grão de feijão, ele é um dado espectral? Ele é um espectro? Ele é um cromatograma? Não. Ele é apenas o valor da massa do grão de feijão. Então, não vou checar esse tiquezinho aí primeiro, tá? Eu só seleciono ele se o seu conjunto de dados for um cromatograma, porque aí as visualizações, os gráficos que vão ser gerados vão ser diferentes, tá? A interface é planejada para os dois mundos. Se não for um espectro, se não for um cromatograma, se não for um dado contínuo, um dado instrumental, for um valor de concentração, um valor de área, um valor de intensidade e absorvância, eu vou deixar ele não selecionado, tá? Segundo passo, selecione se ele tiver a classe. No caso que tem aí de grão de feijão, eu não tenho classe. No caso do EIC, que tem lá os tipos de cachaça, que foi envelhecido com burano e tudo mais, aí ele vai selecionar a coluna de um burano e tudo mais. No caso da Viviane, vai ser uma coluna com o tratamento, tá? Então, nesse caso, tem a classe. No caso de grão de feijão, de flor de íris, seria a classe de tipo de flor de íris, setosa, virgínica, versicolor. No caso de grão de feijão, eu não tenho classe, né? Então, não seleciono isso. Então, já passo direto para o tipo de arquivo. O arquivo, ele é qual tipo de arquivo? TXT, CSV, Excel? É um Excel, né? Então, organizei ele em Excel, está lá em XLSX. A interface, ela aceita vários formatos. TXT, CSV, Excel, que a gente pensou idealmente em fazer um upload diretamente dos dados na forma que sai do instrumento. Então, a gente não organiza tanto ele, sai do instrumento, já vai direto no software. Então, ele pega os dados que está em TXT, pega dados que está em Excel, em CSV. Muitos instrumentos, eles portam em CSV ou propriamente em TXT, tá? Aí, nesse caso, geralmente a gente gosta de organizar ele no Excel. Então, eu uso muito os dados organizados em Excel, né? Organizei ele em Excel, tá aí, seleciono ele em Excel, tá? Aí ele vai habilitar algumas abas. Aí embaixo, ele vai perguntar, selecione se a variável tem labels. Labels são os rótulos, né? Existe informação que refere à variável? Tem, que aí no caso vai ser o nome massa do feijão. Então, eu vou selecionar. Eu tenho uma coluna com o nome das amostras? Se sim, você vai selecionar. No caso, realmente, eu coloquei o nome da amostra na primeira coluna. Se por um acaso você não tem o nome da amostra como a primeira coluna, não tem problema. Ele vai gerar de forma sequencial, automática, o nome da amostra. Aí vai dizer que é a amostra 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Tá bom? Mas eu sempre aconselho a colocar o nome da amostra, que é mais fácil de localizar ela. Tá?
Depois, como é um arquivo do Excel, você vai selecionar de qual guia você vai querer importar os dados. Veja que a primeira guia, que é o feijão, os dados não estão organizados. O que ele está organizado para entrar na interface é aquele que tem análise dados feijão. Então, você vai selecionar a guia que tem os dados organizados, até porque, assim, no Excel a gente às vezes coloca muita informação. E para não ter vários arquivos de Excel, você pode utilizar o mesmo arquivo de Excel, fazer todo o seu tratamento no seu arquivo de Excel, e aí usa uma aba para deixar ele organizado os seus dados para entrar na interface. E aí, quando for para aí, ó, você vai lá e seleciona apenas aquele guiazinho onde tem a parte dos dados organizados para a interface, tá? E aí você vai clicar em Preview and Use. Pronto. Eu tenho dados que estão repetidos. Então, isso aí é uma informação que é interessante, porque se você tiver dados que têm a mesma informação, valores repetidos, ou se durante a digitação você digitou valores iguais, ele já acusa para você. Tal coluna, tal amostra, ele tem valores duplicados para algumas dessas variáveis. E aí ele já indica para você, tá? É um bom indicativo. Se você estiver preenchendo manualmente a informação na planilha de dados, algumas vezes acontece de alguém digitar ele repetido, sendo que é amostra para a mesma amostra. Repetir a amostra ou colocar o mesmo dado, só que para amostras diferentes, porque pulou um dado, né? Então, para evitar erros, que já aconteceu comigo com muitos alunos, eu coloquei esse tipo de aviso para ele identificar automaticamente valores repetidos e indicar, tá? Nesse caso, foi proposital justamente para vocês verem, tá bom? Então, pode clicar em qualquer lugar para pular. Bem, aí um overview dos dados, né, só mostrando lá embaixo, ele vai mostrar a tabela dos dados que ele foi importado, tá? Em Data Preview. Então, ele tem aí o nome da amostra e o valor da informação, de massa do feijão e tudo mais, tá bom? Tá aí organizado de 10 em 10. Lá embaixo você pode ir vendo as outras abas, tá? Ou você pode pedir para ele mostrar mais. Em vez de mostrar só 10, você pode pedir para ele mostrar 100. Tá? Então, tem lá em cima, show. Aí tem um coisinha lá como 10. Você pode escolher 25, 50 ou 100. Se colocou 100, ó, ele mostra as 100 primeiras amostras. Tá? Então, a tabela com as 100 primeiras amostras. Tá tudo aí. Tá bom? Eu deixo 10 para não ficar um negócio tão grande e a gente ficar descendo tanto. Mas se quiser visualizar, pode visualizar com 100 também. Tá bom? Beleza. Feito isso, já fiz a importação, eu começo a fazer uma análise descritiva. Aí lá na guia, do lado esquerdo, que está lá em cima, vai ter lá Descriptive Analysis. Tem outras guias aí que faz outros tipos de tratamento, mas para vocês vão focar nessa parte de análise descritiva. Quando você clica em análise descritiva, ele já faz vários cálculos para vocês, que são cálculos estatísticos interessantes, por variável, tá? Você vai ter o número de amostras que você tem por variável, ele já calcula a média, ele calcula o desvio padrão, calcula a mediana, calcula uma média truncada, isso aqui eu não vou detalhar para vocês, mas uma mediana truncada também, ele calcula o valor mínimo e o valor máximo, isso aí às vezes é interessante para você tentar ver o quão os seus dados estão variando, tá? Entre o valor mínimo e o valor máximo. Então, tem o valor mínimo de 0,1188, valor máximo de 0,3043. Esse range é a variação entre o valor mínimo e o valor máximo, um menos o outro. Tá? Esse é a faixa de variação. O skewness e kurtose é algo que eu vou falar para vocês na aula de hoje. É uma propriedade em termos de uma distribuição normal. Tá? Se ela está mais alargada, para um lado, para o outro, se ela está mais achatada. O intervalo, o erro padrão, que é o standard erro, tá aí, e o intervalo interquartil, que eu já mostrei para vocês como é que a gente calcula na aula passada. Tá? Bem, isso aí é um sumário estatístico que o R já dá automaticamente quando a gente faz summary dos dados. É basicamente isso que a gente faz quando cria isso aí. A gente coloca lá no console do R, summary dos dados, e já dá tudo isso. Por isso que eu acho o R tão interessante para uma análise de dados estatísticos. Por quê? Porque muitas coisas ele já está implementada de forma automática. Então, facilita bastante a nossa vida. Tá bom? Tive um sumário estatístico, fiz uma análise geral dos dados, posso fazer uma análise por variável, que é isso que eu estava falando com a Viviane. Isso, com a Viviane. Né? Então, fazendo uma análise por variável,
eu vou selecionar aí na guia do lado esquerdo as variáveis, tá? Então, você vai fazer análise variável por variável, tá? Aí, no caso, você tem a massa do feijão 1. Então, a massa do feijão 1 ou a massa do feijão 2 e assim por diante. Ele vai aparecer todas as suas variáveis. E aí você vai avaliar se os seus dados seguem uma distribuição normal, variável a variável. Tá? O ideal é esse. Como é que você vai avaliar isso? Olhando o histograma. Então, você pode até variar o histograma. Tá vendo? Já construiu o histograma. Tem um box plot. Tá? O box plot aí, a linha do meio é a mediana. O pontinho é o cálculo da média. Tá? É o cálculo da média. Então, a gente vê que a média está bem próximo da mediana. Já é um indicativo que eu não tenho uma amostra anômala. Isso aí a gente já viu na aula passada. Tá? Então, isso aí já está bem bacana. Do lado direito, eu tenho um histograma. Então, o histograma está dividido aí em 5 intervalos. Eu falei para vocês que a gente tem que avaliar um histograma quando ele está variando de 5 a 15. Né? Então, se quiser, pode variar aí embaixo e colocar 11 intervalos. Só para vocês verem que ele calculou automaticamente. Tá vendo? A gente já tem uma cara de que ele segue uma certa distribuição. Certo? Algo que sobe muito no meio e vai caindo. Algo meio alargado. Ah, professor, gostei do gráfico. Quero salvar. Passa o mouse aí em cima e vai ter uma câmerazinha. Tá? Se você clicar aí na câmerazinha, ele vai salvar. Só que ele vai salvar e eu tenho que dar a extensão do tipo de imagem que ele vai salvar. Tá? Ele vai colocar o nome do arquivo new plot e aí você vai ter que colocar a extensão. Né? A extensão, qual é a extensão? .png, .jpeg, .tif, aí você escolhe. Tá? A gente já coloca com o padrão para ele salvar em PNG. Mas mesmo que ele esteja ali embaixo em PNG, você pode colocar JPG e ele salva em JPG. Tá bom? Salva aí, Sabrina, e abra a imagem lá onde você salvou. Só para o pessoal ver que salva em JPG. Deve estar new plot ou alguma coisa. Ô, professor, você pode repetir como é que faz para salvar? Eu não peguei, porque eu estou tentando acompanhar aqui. Tá bom. Vai lá novamente, Sabrina. Sabrina agora já sabe onde é que está. Tem uma fotinha aí, tá vendo? Tem uma câmera. Aí tem download, plot, SPNG. Bem, ele coloca como padrão para salvar como PNG, porque é um formato que não é de imagem comprimida. Então, a gente colocou como padrão para salvar em PNG. Mas, se você quiser salvar em outro formato, é só colocar ponto e o formato que você quer salvar, que ele já salva. Obrigada. Deu certo aqui. Estou tentando fazer junto. Pronto, beleza. Bem, tá aí a figura, tá? Infelizmente, ele vai salvar só com um nível de resolução. Se você quiser salvar com resolução maior, aí vai ter que ir em linhas de comando para poder salvar, tá? Isso aí é uma limitação que tem em relação da interface. Eu não consigo colocar em várias resoluções, até porque se eu colocar em várias resoluções, ele vai alterar a estrutura que está aí organizada da interface. E não tem como eu colocar para ele salvar em diversos tipos de resolução automaticamente. Isso aí não teria como. Então, tem essa limitação, certo? Mas ele salva uma figura no formato que dá para a gente visualizar bem. Né? Dá para ver, não é aquela resolução magnífica, mas se der até um zoom aí, você vai ver que não vai perder informação, tá? Tá aí um gráfico que tem uma resolução que dá para você utilizar em um artigo simples, mas dá para utilizar no artigo sem precisar plotar nada no R. Tá? Gerou um histograma de distribuição de frequência. Bem, quero avaliar se os dados seguem uma distribuição normal. Bem, um dos indicativos é dar uma olhada no histograma. Tá? Outro indicativo vai ser nos gráficos lá de baixo, que eu vou mostrar na aula de hoje, que é o QQ-plot e o de variância acumulada, tá? Cumulative Distribution, certo? Tem isso, e tem alguns testes que são métricas para a gente avaliar se ele realmente segue uma distribuição normal, que está lá em cima. Se rolar lá para cima, você vai ver que tem um teste de normalidade. Tá? O mais conhecido, imagino que é o que vocês vão usar mais, é o de Shapiro-Wilk. O teste de Shapiro-Wilk, ele vai mostrar se os seus dados eles seguem ou não uma distribuição normal. Se o valor de teste W de Shapiro-Wilk está maior do que o da tabela de W, certo?
ele vai dizer que ele segue realmente uma distribuição normal, tá? Se for maior do que o crítico. Nesse caso, eu não vou indicar vocês irem atrás do crítico. Pode dar uma olhada no valor de P mesmo, tá? Não é, assim, vai mudar um pouco o resultado de P quando você tem uma variação em termos de número de amostra, mas é um bom indicativo para vocês aí, tá? A um nível mais básico. Se o valor de P estiver acima da probabilidade que você está estipulando, quer dizer que ele vai seguir a distribuição normal, tá? Isso é o que o teste de Apariux vai dizer. Qual é a probabilidade que a gente está avaliando? 95%. Então, a significância da minha análise vai ser de 0,05. Se o valor de P está acima de 0,05, quer dizer que os dados eles seguem a distribuição normal. Tá? Basta saber isso. Então, você já viu que esses dados aí, como ele está acima de 0,05, ele segue uma distribuição normal. Tá? Ah, professor, eu tenho muita variável. Eu não consigo analisar uma por vez porque eu tenho 200 variáveis. Eu vou fazer isso 200 vezes? Não. Você pode fazer um teste Shapiro-Wilk para os dados multivariados. E aí a gente já deixou isso implementado, tá? Então tem aí Multivariate Analysis. Pode clicar, Sabrina. Então você tem alguns testes de normalidade para multivariado. Então você pode rodar. Só clicar nesse botãozinho aí que ele vai rodar os testes. Eu acho que ele deu erro porque tem colunas repetidas, né? Vamos fazer o seguinte, Sabrina, porque são colunas que eu repeti a variável, né? Como tem a variável que está repetida, ele vai dar um erro porque ele está repetindo. Vamos pegar, ele já está aberto, o RStudio. Vamos rodar novamente o Data Handling App, abre ele e carrega os dados de flor de íris. O de flor de íris não está repetido, né? Então a gente vai conseguir rodar ele. Já estava aberto, Sabrina. Pode fechar isso daí. É só clicar naquele botãozinho vermelho. Pode ser. Fecha. Salva. Aí, ó, lá embaixo já tem o R, né? Pode clicar novamente lá. Pronto. Roda o app novamente. Aí faz o upload agora dos dados de flor de íris. Isso. Ah, tem um detalhe interessante. Os dados de flor de íris eu já deixo previamente carregado aí na interface. Então, se você clicar ali em Select Data Type, ó, ali, ó, Select Data Type. Quando você vai escolher se é Excel ou alguma coisa. Pronto. Aí ele vai ter demos. Tá? Tem demos. Demos são dados que eu já deixei previamente carregado na interface que vocês podem testar, tá? E já são dados previamente carregados. Então aí tem Iris Dataset, já com os dados flor de íris. Pode deixar o que a gente deixou previamente carregado na interface, né? Pronto. Ele já seleciona que ele tem uma coluna, que é o nome da informação da classe, né? Ele vai ter que dizer qual a posição que ele está. Então, está na posição 2, é a segunda coluna. Por padrão, eu já deixo na posição 2, é mais interessante. E seleciona aquelas duas guias lá embaixo, que é a informação que ele tem de variável, e a informação do nome da amostra. Pronto, só carregar os dados agora. Pronto. Pode clicar fora que os dados flor de íris também tem duas amostras que são iguais. Vai na análise descritiva. Tá aí os dados, tá? Tem 4 colunas, tamanho e largura de sépala, tamanho e largura de pétala. Aí pode ir lá na análise descritiva, tá? Tem aí as informações, todas elas por variável, tá vendo que agora tem 4 variáveis. Pode dar uma análise em termos de análise por variável. Você tem aí as informações por variável. Olha que coisa interessante que vou apresentar para vocês agora, né? Veja que eu tenho, antes, uma única classe. Agora eu tenho 2 classes, tá? Então, eu tenho classe de íris, que é versicola, vigínica e setosa. São 3 classes.
eu posso separar todos aqueles plots por classe, certo? Já é uma análise prévia dos dados para você tentar avaliar se você tem algum tratamento que está mais diferente do outro, que você tem algum tipo de informação que seja diferente para uma cachaça que é de umburana ou de outro tipo, tá bom? Seleciona qualquer uma dessas variáveis aí, Sabrina. Pode deixar isso daí, isso, qualquer uma. Sépula, tamanho de sépula. Se você selecionar esse checkbox que está aí embaixo, ele vai separar por classe. Clica aí para você ver. Aí baixa. Olha só, baixa um pouquinho. Olha só, tá vendo? Ele mostrou o box plot por classe. Tá vendo que é bonitinho no gráfico? Então ele mostra que a classe virgínica, ele tem uma quantidade maior relacionado àquela variável. Qual foi a variável que... Olha, ele disse arretada, né? Bonito. Qual a variável que ela selecionou? Tamanho da sépula. O tamanho da sépula, ela disse que, para a virgínica, ela é maior do que para versicola e setosa, tá? Então, veja que ele dá até uma barra aí, que não é um intervalo de confiança, mas é relacionado ao box plot, que é o valor do quartil, tá? Se você der uma olhada do gráfico do lado direito, que é o histograma, ele mostra o histograma para cada classe. Tenta mudar aí para 11, Sabrina, por favor, o intervalo. Não, aí no histograma mesmo. Em vez de 5, coloca 11. Que a gente vê melhor a definição. Tá? Bonito. Ah, professor, eu não queria os 3, tá meio poluído. Se clicar naquela guiazinha ali do lado direito e tirar uma delas, ó, tá vendo que tem um quadradinho com o nome setosa? Clica em uma delas. Tirei. Quero tirar outra. Tirei. Olha, uma por vez. A mesma coisa o box plot. Então é um gráfico interativo. Tá? Então eu posso colocar só aquele que eu quero. Bom, devolvo, deixo 2, deixo 3. Você tem uma facilidade muito grande em termos disso. Ah, eu quero dar um zoom. Consigo dar um zoom e quando eu for salvar a figura, é exatamente da forma que você está visualizando, tá? Se você der um zoom, por exemplo, der um zoom aí de qualquer forma, você vai conseguir salvar o gráfico da forma que está aí. Pronto, se você salvar a figura dessa forma, ele vai salvar da forma que você está visualizando. Bom? Flávia, pode falar, Flávia. Ele disse o número de repetições mínimas que precisa? Ah, tem. Então, o número mínimo de amostras que você tem que ter para fazer um teste de normalidade, por exemplo, é pelo menos 7 a 9 amostras. Umas 9 amostras já é o suficiente. Tá? Deise, pode falar, Deise. Professor, eu abro, aí faço o upload do íris, mas quando eu chego nessa última parte de análise, descrição, análise descritiva, que eu vou para análise por variável, que eu clico nesse check, ele fecha sozinho. Foi o que eu fiz de errado. Bem, eu tenho que ver como é que você está rodando, porque não era para dar nada, não. Quer compartilhar sua tela? Ficar no lugar da Sabrina? Vou só para mostrar aqui, porque eu não entendi muito bem, não. Ah, é porque deve ter fechado, né? Pronto, ele vai ter que encerrar, porque ele está rodando e a interface está fechada. Então, isso, fecha o R, abre novamente. Isso. Aí abre o app, manda ele rodar, né? Pronto. Maximizei para ficar melhor de visualizar.
Pronto. Você vai selecionar uma coluna com o nome das amostras por classe. Está ali em cima. Tem que clicar naquele checkbox ali, tá? Senão, o segundo. O primeiro é se ele for um espectro. E, no caso, ele não é um espectro. O segundo é se ele tiver informação de classe. Se você não selecionar aí com essa informação de classe, ele não vai entender que é para separar naquelas 3 classes ali. Eu tenho que formar o algoritmo, o app, que eu tenho informação da classe. Então, a informação da classe está em qual coluna? Na coluna 2. Se você abrir lá o arquivo em Excel, você vai ver que o nome da classe está na coluna 2. Tá? Aí depois você seleciona esses 2 checkboxes aí de baixo, que é para ter o nome do rótulo das variáveis e o nome das amostras. Aí só clicar em Preview and Use. Pronto, clica aí do lado de fora. Vai lá novamente para ver se agora vai. Análise descritiva, análise por variável, seleciona, pode ser qualquer um. E aí, pronto, pode selecionar aí. Tá? Provavelmente você não importou os dados com aquela informação de classe, né? Aí aproveita aí, Daisy, mostra lá embaixo. Vai lá para baixo. Lá mais para baixo mesmo. Eu ia mostrar na sequência. Veja que quando eu separo por classe, eu também consigo calcular a distribuição normal por classe. Porque às vezes em amostras que eu tenho dados de classificação, pode ser que a distribuição não seja normal em todos os dados, porque realmente uma distribuição de uma classe pode ser diferente da outra. E é por causa dessa diferença em termos de distribuição que vai me dar uma distinção em termos de, nessa classe eu tenho uns voláteis que têm uma maior concentração de tais voláteis, certo? Para essa outra amostra, para essa outra classe de amostra, eu vou ter uma concentração tendenciosamente menor, tá? Então, realmente, se eu for olhar os dados inteiros, talvez ele não siga uma distribuição normal, mas por classe, ele já siga. E aí eu consigo avaliar isso pelo qqplot. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente avalia esse qqplot também. Mas, basicamente, ó, essa linhazinha que está aí no meio é a distribuição normal. Se os pontos estiverem em cima dessa linha, quer dizer que cada ponto desse é uma amostra, né? Quer dizer que essas amostras eles seguem uma distribuição normal se estiver exatamente em cima dessa linha. Então, como eu sei que meus dados eles seguem uma distribuição normal? Ele está aí, em cima, os pontinhos todos estão em cima dessa linha, e pela distribuição, histograma de distribuição de frequência, que está naquele gráfico lá de cima, do lado direito, eu consigo ver um formato de sino. Tá? Ele vai ficar uma distribuição bem próximo de uma distribuição normal que eu vou falar na aula de hoje, na segunda parte. Certo? Bem, sobe aí, Deise, novamente, por favor. Aproveitar vou usar de cobaia agora, tá? Bem, eu posso também fazer um cálculo de teste de normalidade por classe. Se eu quiser fazer para todas as amostras, é só eu não selecionar esse checkbox aí. Mas se eu quiser fazer o cálculo de distribuição normal por classe, eu também posso, tá? Então, quando eu faço a seleção ali daquele checkbox para ele separar por classe, ele já separa para você automaticamente o cálculo de distribuição normal por classe. Então, sobe mais um pouquinho aí, Deise. Você vai ver que lá em cima da tabela em termos de teste de normalidade, ele tem uns tipos de classe. Ó. Você está vendo que tem setosa? Se você clicar ali, você vai ver que tem vigínica e versicola, que são as 3 classes. E aí ele pode calcular novamente o teste de normalidade para cada uma dessas classes. Certo? Aí ele só vai mudar o teste de normalidade. Então você pode ver, será que pelo Shapiro-Wilks ele ainda está acima de 0,05? Tá. Então quer dizer que a classe versicolo, ela segue uma distribuição normal. A outra classe, vigínica, também seguia. A cetosa também segue. Só você comparar. Tá vendo? Todas elas seguem uma distribuição normal. Beleza? Só que isso daí você está vendo por variável em várias classes. Se eu selecionar outra variável, não quero mais o tamanho da célula, testa outra variável. Tá? Tamanho da pétala. Certo? Segue seguindo a distribuição normal e olha lá embaixo como é que muda os gráficos. Você vai ter que avaliar novamente, né? O histograma, vai ter que avaliar o qqplot, certo? Você vai ver que a cetose já está bem diferente. Então, essa variável, ela diferencia bem a cetose das demais. Se você for lá para baixo, você vai ver que o qqplot também mostra que ele segue uma distribuição normal. Então, essas variáveis aí também seguem uma distribuição normal. E aí, é como estava falando a Viviane, né?
eu vou ter que avaliar isso variável para variável. Às vezes, quando a gente vai analisar um número de voláteis muito grande, pode ser que seja inviável avaliar isso variável a variável. Digamos que eu tenha 200 voláteis. É difícil, é meio complicado analisar para 200 variáveis. Então, eu posso ir na outra guia lá de cima para fazer, em vez de uma análise univariada, análise multivariada. Então, em vez de fazer análise por variável, a gente faz análise multivariada. Aí eu posso fazer o Shapiro-Wilks multivariado. Posso fazer outros testes de normalidade multivariado. É só clicar aí para rodar os testes. Pode clicar para rodar desse. Isso. Ele calcula, são vários testes de normalidade, tá? Eu gosto de fazer o Shapiro-Wilk, certo? Roda o de baixo, que é o Shapiro-Wilk. Eu deixei ele separado, porque ele demora um pouquinho mais. Tá, pronto. Tem aí o Shapiro-Wilk, tá? Olha só. Multivariadamente, ele deu um valor de 0,002. Então, está abaixo de 0,05. Multivariadamente, ele está dizendo que possivelmente ele não segue uma distribuição normal, de forma multivariada, tá? Para todos os seus dados, certo? Isso é ruim? Nesse caso, que é de classificação, provavelmente não. Por quê? Porque você vai ter classes diferentes e cada uma ela vai ter um comportamento de distribuição normal diferente. Então, é como se você tivesse um histograma de distribuição de frequência em que você vai ter um máximo em um canto, para outra variável você vai ter um máximo em outro canto. O fato dele ter dois máximos aqui quer dizer que você pode ter mais de uma classe, modelada de forma distinta. Né? Que ele vai ter informação assim, de uma distribuição normal de uma classe e distribuição normal de outra classe. Tá? Quer dar uma olhada aí como isso acontece? Volta lá, Daisy, na análise por variável. Deixa essa análise por variável para o tamanho da pétala, tá? Se você der uma olhada só na vigínica, veja que ele vai seguir uma distribuição normal. Mas tira essa separação por classe, para você ver como é que fica. Remove esse checkbox aí. Olha como é que você vai ficar em termos de Shapiro-Wilks. Está vendo que está um valor bem baixo? Realmente ele está baixo. Então, ele está dizendo que ele não segue a distribuição normal. Dá uma olhada no histograma. Realmente, ele não vai seguir uma distribuição normal, porque ele vai ter dois máximos, tá? Mas esses dois máximos aí, ele quer relacionar para classes distintas. Então, se eu avaliar a separação por classe, como é que estava antes, volta lá novamente desse. Clica lá no checkbox, lá para separar por classe. Se eu avaliar agora por classe, eu vou ver que ele segue uma distribuição normal, tá? Pode até remover uma por vez, ó, do histograma, coloca só cetose. Tá? E clica naquele, tipo um xizinho que tem aí em cima, que é para dar um autoscale. Isso, um autoscale. Tá? Você vai ver que ele tem uma certa... dá um zoom nessa distribuição. Isso. Aí seleciona a região do... que é para dar um zoom aí. Isso. Isso. Pronto. Tá vendo que ele vai ter um máximo? Ele vai ter um formato meio que de sino. Ele sobe, tem um máximo, depois ele desce. Tá? Isso é um indicativo na distribuição normal. A gente vai ver hoje à tarde. Seleciona a versicola. Veja se o perfil fica igual, que é a outra classe. E remove essa cetose. Remove essa classe vermelha. Pronto. Aí clica naquele xizinho para dar um autoscale. Tá vendo que ele vai ter o mesmo perfil? Parecido? Coloca outra classe, que é vigínica. Tá vendo que ele tem um perfil parecido? Se eu quiser confirmar isso em termos de teste estatístico, lá em cima tem os testes de normalidade, por classe. Sobe lá desse para a gente dar uma olhada. Para vigínica, olha só como está o Shapiro-Wilks. P de 0,11. Então está acima de 0,05. Troca a classe para você dar uma olhada agora. Em vez de vigínica, seleciona no teste de normalidade outra classe. Tem que ser lá na guia lá do teste de normalidade. Isso, no de normalidade, lá em cima. Quando você tem aí o teste de normalidade, não tem o nome de vigínica, pronto, ele tem outra classe. Bota cetose. Ele está acima de 0,05? Tá, segue uma distribuição normal.
muda aí a classe, novamente. Em vez de setosa, coloca outra. Versicola. Está 0,15, está acima de 0,05. Então, se você der uma olhada por classe, elas seguem uma distribuição normal. Você consegue fazer as avaliações em termos de métricas estatísticas que tem a premissa de seguir uma distribuição normal, que é o que eu vou mostrar para vocês ao longo da aula de hoje, tá? Porém, se você for olhar multivariadamente, se você tiver um sistema em que você tem informações diferentes de amostras por classe, pode ser que multivariadamente ele não dê uma distribuição normal. E aí sim é mais interessante você fazer uma análise por variável. Tá? Existem outras métricas aí para avaliar de forma multivariada uma distribuição, se ele segue uma distribuição normal ou não, como é o de Mardes, Skewness, para avaliar curtose e tudo mais, mas ele avalia isso para todas as variáveis por classe, em todas as classes. Então, se você quiser avaliar isso por classe multivariadamente, não tem como fazer isso implementado em uma função. Então, eu tenho que carregar só os dados referente àquela classe e fazer o teste multivariado. Tá? Então, eu teria que fazer isso classe a classe de forma ideal. Tá? Quem que foi que me perguntou em relação à análise multivariada, em termos de uma distribuição normal? Acho que foi você, não foi, Viviane? Pronto, então é isso. Você vai ter que avaliar assim. Se você tem informações diferentes por classe, você vai ter que avaliar isso classe a classe, tá? É o adequado. Por quê? Porque pode ser que eles não sigam a distribuição normal, porque realmente eu tenho informação de distinção em termos de máximos de valores por classes diferentes. E é isso que a gente vai querer quando a gente for fazer uma análise de componentes principais. Para a gente diferenciar uma classe da outra, eu vou ter que os máximos em termos de concentração de uma determinada variável, ele esteja separado. Tá bom? Todo mundo conseguiu acompanhar o raciocínio? Sim, né? Beleza. Beleza. Bem, então assim, primeira parte da aula de hoje, eu queria mostrar questões sobre o R Studio, mostrar para vocês o GitHub, como instalar. Agora está todo mundo com o software instalado no computador, está todo mundo conseguindo rodar o app, e está todo mundo sabendo como é que você organiza os dados para colocar no app. Né? E algumas informações que eu mostrei para vocês, eu antecipei algo que eu vou falar na aula de hoje, na segunda parte, né? Que seria a distribuição normal, que seria essa parte de avaliar se os dados eles seguem ou não a distribuição normal, tá bom? Querem dar uma pausa de 10 minutos e aí a gente volta para a parte mais teórica agora? Meio que deu uma invertida. Beleza, então. Então a gente volta de 3h45, pode ser? Pronto. 3h45 a gente está de volta e a gente segue com a parte teórica, que já vou deixar aqui carregado os slides. Até já, pessoal, então.